Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou começar a falar do vespeiro, né, que ninguém quer mexer. Eu não tenho nada a perder, e não tenho nada. é, Só vou colocar minha opinião, independente do que as pessoas vão achar certo ou errado e tal. Vou colocar minha opinião sincera aqui sobre o tema de altruísmo hipócrita que a gente tem hoje na nossa sociedade. Mas primeiro vamos tocar a vinheta aí. Tá bom, André, mas o que você tá querendo falar com esse título? Altruísmo hipócrita? Botou um título mais complexo, assim, para poucas pessoas entender o que você tá falando, né? Primeiro eu vou colocar uma consideração, assim, fazer um comentário sobre algumas coisas que aconteceram comigo recentemente, né? Algumas pessoas, né, algumas que falam com certa frequência comigo e algumas que não falam com tanta frequência assim, chegaram pra mim pra falar, porra, que é maneira a forma como você tá fazendo seus vídeos, porque você tá fazendo seus vídeos falando o que você pensa, independente de filtro, né? E parece que as pessoas perderam um pouco da sua essência ali e não fala tudo o que quer, tudo o que pensa, por causa, né, de todo esse controle que tem hoje na sociedade com relação ao que você pode ou não pode falar. O que eu vejo de movimentação acontecendo no Brasil, principalmente, né, sobre esse tema, né? Quando eu comecei a trabalhar, né, vamos voltar ali para os anos 2000, né? Quando eu comecei a trabalhar, o que era importante para uma empresa, né? Importante para uma empresa era o quê? Era você ter bons profissionais que iriam executar tarefas específicas, demandas que estão vindo de clientes, e essas demandas sendo atendidas, você era remunerado, e aí no final do mês a empresa dá mais dinheiro do que gastou com os custos de manter esses funcionários. Isso era o básico de operação de qualquer empresa dos anos 2000, 90, né? Acho que veio um pouco da era industrial, assim, né? Empresas, elas precisam ser sustentáveis, né? Depois começou a vir uma onda, né, muito grande de startups e por aí vai, e começou a mudar os conceitos internos dentro dessas empresas. Do meu ponto de vista, o que mudou nessa história, né? A gente teve um assistencialismo exacerbado dentro das universidades durante todos os anos 2000, né? Qualquer pessoa que fez faculdade pública aí sabe o que eu estou falando, né? O meio acadêmico, ele se contaminou muito com temas que não eram necessariamente que não precisariam ser discutidos dentro do meio acadêmico para matérias específicas, né? Você, para ser um bom, principalmente assim, né? Vamos colocar ética em tudo, ética e moral em tudo, né? E o tema de ética e moral, ele é muito complexo. Para cada pessoa que você for perguntar o que é ética e moral, cada pessoa vai te falar de uma forma diferente, cada pessoa vai ter seus próprios valores. Então essa definição de o que é ético, o que é moral, ele é muito amplo. Então, na prática, as empresas, de uma maneira geral, elas abstraíam essas questões, elas tinham seus próprios valores, que eram os valores que eram trago, né, pelos fundadores. Os fundadores dessas empresas, eles pegavam e botavam lá nos murais, ó, nossos valores são esses aqui. Pá, e tal. E aí você entendia quais eram os valores da empresa e baseado nisso você conseguia ter mais ou menos um conceito de como é que era, né, o ambiente ali moral e ético e tal. Mas hoje em dia a gente não tem. E é onde que isso começou a piorar. Porque essa galera que começou a ter uma militância mais efetiva dentro das universidades acabaram se formando e ocupando cargos ali dentro dessas empresas e várias empresas no mundo inteiro, principalmente nos setores de RH, nos setores de marketing e tal. E aí, com a ascensão das redes sociais, a gente começou a ver isso mais efetivamente acontecendo no sentido de as empresas que seguem o que a gente acredita ser o certo, a gente vai apoiar, a gente vai ajudar a divulgar, a gente vai patrocinar, se for o caso de uma empresa que está sendo patrocinadora, porque como o controle majoritário do marketing do RH está baseado nesses conceitos, né, altruístas, acaba assim, não, nós vamos patrocinar, nós vamos bancar, nós vamos falar que é certo a galera que colabora do nosso discurso. E a galera que é contrária ao nosso discurso ou que fale qualquer coisa fora da nossa cartilha, aquilo que a gente acha politicamente correto, a gente vai cancelar, a gente vai falar mal, a gente vai tirar o patrocínio, e a gente tem visto isso muito e muito e muito. E assim, não é só o fato de
chegar ali e tirar um patrocínio ou parar de trabalhar com determinado tipo de empresa, mas também é um movimento de querer queimar a imagem pública das pessoas. Isso aconteceu recentemente com o Flow Podcast, isso aconteceu com várias outras pessoas, com o Castanhari. Se você for perguntar para mim, assim, o motivo do cancelamento do Castanhari e do Monark, né? Eu acho que o motivo é bem pesado, é bem complicado, né? O Monark falou umas merda ali, mas isso não define o que a pessoa é. Isso é uma coisa que o 3K e o Jeanzão vem falando muito, cara. Ó, você pode falar o que você quiser. O próprio Felipe Neto falou, cara, você pode falar o que você quiser. O cara falou besteira, ele fala muita merda, mas o cara não é nazista, né? Enfim. E aí o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Começou, né? Inclusive eu sofri isso, né? Começou a se generalizar para um lado muito extremo de tipo assim, você falou alguma coisa que eu não gostei, então eu vou te taxar, vou te colocar uma tarja de uma coisa que você provavelmente não é, mas eu vou colocar essa tarja em você e vou chamar toda a minha base para te atacar. Por quê? Porque simplesmente colocando palavras fortes como misógino, ou homofóbico e por aí vai, dá um peso maior na minha oratória, né? Porque a pessoa discordou de um ponto que não tem nada a ver com misoginia ou com racismo ou qualquer coisa do tipo. Mas colocando essas tarjas nas pessoas, fica mais fácil de você falar, esse cara aqui é um alvo, ponto, né? E aí começa o ataque em massa ali e tal. E aí, isso aconteceu recentemente comigo no caso da Rocket City lá, eu não tenho nenhum problema de falar, não tenho patrocinador nenhum, não dependo de patrocinador nenhum, nem vou perder nenhum contrato por causa disso, né? Coloquei simplesmente meu ponto de vista falando que, para qualquer empresa, uma pessoa que fica 6 meses afastada da empresa, independente de ser mulher, independente de ser negro, independente de, né, sofrer um acidente, não sei o quê, para uma empresa isso é um problema. A empresa ela precisa se adaptar. Se a empresa é grande, ela tem um fluxo financeiro que consiga comportar, colocar uma pessoa provisoriamente no local e tal, né? Você até consegue, né, fazer ali um jogo para conseguir contornar essa situação. Mas no caso de pequenas empresas que tem 1, 2, 3 funcionários, isso é muito complexo, né? Principalmente se isso foi, exemplo, um acidente de trabalho, que aí depois vai vir com um processo e tal, isso pode fazer com que a empresa quebre, né? E a maioria das empresas do Brasil são assim, são pequenas empresas que têm poucos funcionários, que não têm fluxo de caixa suficiente para ter todo esse assistencialismo que todo mundo quer. Então, assim, na prática, a gente tem que sempre fazer uma balança entre isso aqui é ético, moral, é bonitinho e tal, ok, isso é um ponto de vista. Agora, o que é possível, né? O que é possível porque a empresa, no final do dia, ela tem que sobreviver, no final das contas. Porque, às vezes, por causa de um ato desse, de, vou manter a pessoa mais tempo aqui, sem demitir, porque ela teve um filho recém-nascido, isso pode prejudicar financeiramente a empresa no outro sentido. Às vezes ela vai estar deixando de contratar uma outra pessoa para estar exercendo aquela função e tal. Assim, não vou me aprofundar muito no tema. Eu estou tentando fazer uma ponderação com relação ao tema e quanto a todos os outros temas. Mas não quer dizer, né? Eu acho ridículo a pessoa que vem querer taxar de falar assim, não, porque falou sobre isso, não se posicionou a favor dessa pessoa desse jeito que eu acho que é o certo, então você é misógino, você é homofóbico, você é racista. Cara, vamos parar esse extremismo, né? É muito chato, é muito chato. Eu tô colocando uma ponderação de reflexão. Reflita, se você for empresário, né? Todos os ônus e bônus que causa cada um desses assistencialismos. Toda vez que alguém vai ficar em casa recebendo dinheiro por qualquer motivo que seja, não colocando só esse caso em específico, alguém vai ter que pagar a conta. Tá previsto na CLT o quê? 4 meses de licença maternidade. Pode-se ter N discussões, vamos aumentar, tem países que fazem 6 meses, tem países que fazem 1 ano, né? Pode fazer sentido estender isso daí? Eu acredito que sim, porque a criança precisa da mãe durante muito mais tempo do que 4 meses. Eu tenho uma filha pequena, eu sei como é que é isso. Então pode ser que faça sentido, mas quem é que vai pagar essa conta? Esse é o meu questionamento. Meu ponto de vista é o governo que vai pagar a conta, mas de onde que vai tirar esse dinheiro? Vamos começar a cobrar 1% a mais no INSS para conseguir manter a mãe por 1 ano de licença maternidade. Beleza, todo mundo concorda, a sociedade concorda com isso tudo, vamos passar de 8, eu acho que é 9% para 10%. Vocês concordam?
Você que não tem nada a ver com essa história, você concorda de pagar mais 1% de INSS para dar esse benefício? Se a maioria da população concorda, não vejo nenhum problema. É só ir lá fazer uma alteração na lei trabalhista e mudar isso. Ok. Agora, eu não acho viável jogar isso para as costas da empresa. Nenhuma empresa que seja. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter bom senso nessa discussão de falar assim, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Dá para o governo conseguir fazer alteração, a população concorda com isso aqui? Honestamente, eu acho difícil de passar um negócio desse, de aumentar a licença maternidade para 1 ano aqui no Brasil. Acho dificílimo isso acontecer, né? Vai ter contestação, vai ser barrado e por aí vai, né? Seria excelente se pudesse, se desse para fazer isso, né? Seria maravilhoso. Agora, o fato de eu não concordar que a empresa arque com o custo de uma pessoa que está afastada por qualquer motivo que seja, não me torna misógino. Isso daí é coisa ridícula, né, que falaram na internet. Acho ridículo essa ponderação. Extremamente extremista, né, levando em consideração que ele acha que a pessoa acha que é certo. E foda-se, né? E, honestamente, né, para quem fez essa patifaria aí, né, no Twitter, né, não fez nenhuma diferença na minha vida. Eu não dependo de Twitter pra nada, eu não dependo de patrocinador, então não faz nenhuma diferença na minha vida. Vou continuar fazendo meus vídeos aqui, não me importo com relação ao que me chamam na internet. Até conversei com alguns amigos meus que são influenciadores e falaram, cara, nem perde seu tempo muito lá no Twitter não, porque muita gente querendo falar demais, mas ninguém tem uma ideia sólida realmente do que está sendo falado, né? Então, assim, suas ideias são mais intelectuais e não faz nenhuma diferença no final do dia para você o que vão falar ou vão deixar de falar, e você vai acabar entrando em discussões que não precisa entrar. E eu concordo 100% para as pessoas que me falaram isso. É tipo assim, deixa essa porra pra lá, daqui a pouco ninguém mais sabe desse negócio. Enfim, né? E, obviamente, que eu vim aqui fazer esse vídeo também para poder falar para quem, né, realmente importa, né? Que, tipo assim, essa discussão ela precisa ser falada de forma franca e honesta com todo mundo. A gente tem que parar com esse medo de ser cancelado na internet. Eu entendo como empresa, né? A gente vir abertamente na internet falar alguma coisa nesse sentido, qualquer que seja, né? Gera uma grande repercussão, né? Gera uma repercussão, gera um burburinho, gera cancelamento e blá 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 blá. Mas isso não pode ser motivo pra gente ficar calado, né? No final do dia não existe o certo e errado. Não existe um certo e errado. E aí a gente precisa ponderar o seguinte, o que é possível dentro dessa nossa realidade que a gente vive, precisa ser consciente. Não adianta levantar uma bandeira e falar que está defendendo os interesses comuns das pessoas, sendo que toda vez que você está defendendo que alguém vai ganhar um bônus a mais em alguma coisa, alguém vai ter que pagar essa conta. Então você não está defendendo o interesse do outro lado. Né? Então você não está defendendo o interesse de uma maioria, você está defendendo o interesse de um grupo específico. Sempre assim. E assim, pô, beleza, não tem nada demais com relação a isso. Na política é isso daí. Se você for lá na Câmara dos Deputados, você vai ter um partido que vai estar defendendo o agronegócio, vai ter outro partido que vai estar defendendo os policiais. Cara, não tem nenhum problema, isso é política. Isso é política. Mas eu não gosto do entendimento de imposição de qualquer categoria que seja, né? De falar assim, tem que ser desse jeito aqui, porque senão tá errado. Não é desse jeito que o mundo funciona. Você pode ter suas ideologias, seus valores, né? Mas você não pode querer impor a ninguém a sua realidade. A sua realidade é sua. Se você está achando ruim, abra a sua própria empresa e crie dentro da sua empresa os conceitos que você acredita ser os certos. Você tem livre-arbítrio para poder fazer isso. Agora não chegue numa outra empresa que não é sua e queira impor as suas militâncias, as doutrinas dentro dessa empresa. É horrível esse negócio, entendeu? Aí a empresa vai aceitando, né? Não tem nenhuma empresa no Brasil. Eu posso te falar que eu conheço vários empresários, várias empresas. Não existe empresa no Brasil que vai aceitar tudo que está sendo falado, né, de politicamente correto, porque acha que isso vai ser melhor para o negócio. É só uma forma de, tipo assim, não ser cancelado na internet. Aí vira uma hipocrisia. De um lado todo mundo, tem que ser feito tudo desse jeito aqui, assim, XPTO. Aí do outro lado as empresas estão assim, vamos aceitar esse negócio assim, senão daqui a pouco vão ficar falando mal da gente na internet. Entendeu? Porra,
Não existe um valor lógico no negócio. Mas quando dá problema, irmão, quando der problema nessas empresas, como tá dando lá no caso da Magazine Luiza, você acha que a dona Luiza Trajano, se der realmente o problema que vai falir a empresa, ela vai ficar pensando no ESG ou na responsabilidade social que ela tem? Não, ela vai mandar todo mundo embora. Ela vai mandar todo mundo embora porque senão vai ficar lá para ela pagar a dívida dessa brincadeira. Entendeu? E aí não vai adiantar nada essa militância toda, essa lacração toda que a Magazine Luiza vem fazendo nos últimos anos. Por quê? Porque a empresa se tornou uma empresa que não dá lucro. Então, no final, a gente gira e volta pro começo de falar: empresas existem para dar lucro, não para lacrar. Entenda isso, aceite. Se você trabalha na Magazine Luiza, cara, não tem nenhum problema de você ter, em qualquer outra empresa, não falando só de Magazine Luiza, não tem nenhum problema de você ter suas ideologias. Mas isso não vai ser senso comum, não vai se tornar senso comum, isso não vai se tornar o entendimento da maioria. Muita gente fica calada, não fala, mas muita gente veio para mim para falar assim: cara, mas eu penso igualzinho sobre a questão, né, da licença maternidade. Eu penso igual, só que eu não falo porque vão querer me cancelar na internet, vai dar problema, blá 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 blá, vou perder meu emprego. Entendeu? Chegamos a esse ponto. Pessoas perdendo o emprego porque comentou no Twitter uma thread que a empresa não concorda. Pô, mano. Na moral, se você é empresário, você está gerenciando uma empresa, valoriza seu funcionário pelo que ele tem de competência, o que ele te entrega de resultado. Para com essa palhaçada de ficar olhando rede social de funcionário e querendo saber o que ele faz fora do horário de trabalho. Não é do seu interesse. Acho que tinha que ser proibido um negócio desse. De empresa demitir porque funcionário fez comentário no Twitter. Tinha que ser proibido um negócio desse. Todo mundo tem liberdade de expressão para poder falar o que quiser e opinar no que quiser. Isso não poderia ser um motivo de demissão. Porque a gente está deixando de lado as competências do funcionário ou das pessoas, né? Para poder ficar analisando em qual lado da moeda que cada pessoa tá, né? Isso é horrível, né? Isso para mim não é uma empresa sustentável. Então, se você tem uma empresa, comece a analisar por resultados. Analisa seus profissionais por resultados e não por posicionamento, né? Em todas as minhas empresas eu fui assim: vou contratar uma pessoa, eu vou contratar pelas competências que ela tem. Eu não estou me importando se ela é preta, se ela é branca, se ela é azul, se ela é homossexual, se ela não é, se ela é mulher, se ela é homem. Para mim isso não me importa. Isso não me importa. O que me importa é se ela tem capacidade para fazer o trabalho que eu estou demandando para ela. Eu já tive funcionário homossexual, meu sócio era negro, já tive funcionário mulher, enfim, não importa, não importa. No final das contas, as empresas elas precisam gerar resultados. E aí não importa quem é que está gerando esses resultados. E eu sei que, tipo assim, eu sou a minoria que pensa dessa forma, de fato, né? No bem-estar da empresa independente das bandeiras. Agora, eu não deixo nenhum funcionário meu ser militante dentro da empresa. Quando eu começo a ver que começa a ter uma movimentação para querer direcionar o RH para contratar e tal, primeiro que é proibido, né? Se você não sabe, senhores, você não pode fazer uma vaga de trabalho específico para mulheres, por exemplo. Isso pelo menos foi meu jurídico falou, cara, não pode fazer. Isso é preconceito. E se você está querendo fazer dentro da sua empresa uma vaga específica para um grupo social, para um grupo ético ou para uma identidade de gênero, você está cometendo um crime de racismo, se não me engano, de racismo, né? Você está sendo, você está segregando ali quem é que pode assumir aquela vaga e você não está levando em consideração as competências que a pessoa precisa ter para ocupar aquela vaga. Então vamos parar com esse negócio RHs do Brasil, de ficar contratando as pessoas para cobrir cota. Vamos parar com esse negócio. Uma empresa, ela precisa dar lucro. Ela precisa ter profissionais específicos para aquelas áreas de atuação. Não contrata as pessoas só porque colabora com o seu discurso identitário. Não contrata as pessoas só porque está mais próximo do seu gosto pessoal. Contrata as pessoas porque elas têm competência para aquilo ali. É muito mais saudável para a empresa. É muito melhor para sua empresa você contratar baseado em especificações técnicas.
A pessoa cursou uma faculdade, fez o curso tal, tem experiência na empresa XPTO, vai ser uma boa opção para colocar aqui no nosso setor. Que não é o que eu vejo hoje em dia nas empresas. Eu dei consultoria em várias empresas grandes e os RHs estão tomados, os setores de marketing estão tomados, né? E aí tá essa preocupação do mundo com relação ao que pode ser dito ou não dito, porque senão vai ser cancelado na internet. Sim, me preocupa muito nisso a longo prazo, como é que isso está caminhando, né? Em nenhum momento eu tô falando que ninguém possa defender suas bandeiras e tal, mas defende na rua, defende no seu perfil pessoal do Twitter lá, entendeu? Não cancela ninguém, não cancela empresa nenhuma por causa das suas opiniões, entendeu? Eu acho isso errado. Eu acho que o que fizeram com o Flow é extremamente errado. Todos os cancelamentos do Twitter eu acho extremamente desnecessários, né? Independente de quem seja, eu não estou defendendo bandeira, nem defendendo, né, nenhuma causa. Eu acho que é tudo uma discussão desnecessária, que só atrapalha mais do que ajuda, e no final o mundo não vai mudar a bel prazer de ninguém. O mundo vai continuar sendo o que a gente conhece hoje, né? Não vai mudar muita coisa, honestamente falando. A gente demora muito tempo como espécie para evoluir. Então a gente vai continuar vendo isso pelos próximos 20, 30 anos, né? Eu acho que a minha geração mesmo já é uma geração que não pensa muito nessas questões, tipo assim, né? Uma geração muito mais aberta a pessoas que usam drogas ou pessoas que têm outras opções sexuais. Eu mesmo, cara, não ligo pra nada, entendeu? Tem funcionário meu que vai lá, acende baseadinho ali, a gente fica trocando ideia e não tem nenhum problema com isso, cara. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, né? Vamos dividir o que é vida pessoal do que é o relacionamento dentro da empresa, entendeu? Acho desnecessário a empresa querer entrar na vida pessoal das pessoas. Desnecessário, totalmente desnecessário. E aí eu sei que o tema é polêmico, é um vespeiro e tal, não sei o que. Não sei nem se eu vou postar esse vídeo, enfim. Mas eu vou ficando por aqui. Se você tá gostando do conteúdo, compartilhe aí com seus amigos e a gente se vê na próxima. Valeu!